Sofrida por nossos irmãos em muitos países, os quais, infelizmente, encontram-se fechados para o Evangelho. Hoje estamos celebrando o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, e a mensagem que queremos passar para os irmãos, por meio desta apresentação, é, além da realidade desta perseguição, a necessidade de orarmos pela Igreja Perseguida e investimos mais em missões. A Igreja de Cristo não é composta apenas pela Igreja Livre, onde temos a plena liberdade de cultuar a Deus e de anunciarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também pela Igreja Perseguida, a qual não desfruta dos mesmos privilégios que possuímos. Lembremos-nos que o ID de Cristo não se limita apenas à minha cidade, ou ao meu estado, ou ao meu país, mas também a todos os povos, línguas e nações. Portanto, que a mensagem deste jogral verdadeiramente nos sensibilize e impactue o nosso coração, a fim de que todos, sem exceção, nos envolvamos mais e melhor nesta tão grande obra, a qual o Senhor nos confiou, para que o seu nome seja anunciado a todos os homens. Em pleno século XXI, quase metade das nações do planeta apresenta alguma perseguição ao cristianismo. Em mais de 50 desses países, a perseguição é intensa. Os países onde a perseguição ainda existe abrigam quase 3 bilhões de pessoas, mais da metade da população mundial. Nesses países, a perseguição é intensa. Em alguns países, os cristãos são presos, torturados e até mortos. Os países que apresentam a perseguição, os casos mais graves de perseguição estão em guerra ao cristianismo. Os testemunhos que ouviremos hoje não são ficção, são acontecimentos reais que nos darão a chance de conhecer um pouco mais daqueles que seguem Cristo em terras tão hostiles. Com eles conheceremos também a história de vida de um homem que viria se tornar o mais extraordinário mortal que viveu para a glória de Deus. Meu nome é Saulo, nasci em Tarso. Sou descendente da tribo de Benjamim e sou um fariseu fervoroso. Toda a minha educação foi baseada nas tradições e doutrinas da fé hebraica. Meus pais tinham grandes posses e prestígio político. Então eles me mandaram para ser educado em Jerusalém aos cuidados do Rabino Gamaliel. Mas algo de errado acontecia por lá. Pessoas e mais pessoas a cada dia se uniam ao cristianismo. A paz na Terra Santa estava ameaçada por esta nova seita. Concordei plenamente com a execução do índice de seguidores de Jesus chamado Estevão. Quem sabe assim, os outros discípulos desistissem da ideia absurda de que esse Jesus era o Messias prometido por Deus. No que depender de mim, vou concordar com muitas outras execuções de cristãos. Eu tenho o dever de zelar pela vontade de Deus. Farei o que estiver ao meu alcance para destruir os seguidores de Jesus. A graça e paz, amados. Eu me chamo Doni Lama e venho falar-lhes sobre a perseguição na Arábia Saudita. Eu não sou saudita, sou filipino, mas a experiência que enfrentei é algo que gostaria de compartilhar. Eu trabalhava numa companhia aérea na Arábia, onde fui confundido com o assassino de um homem. Fui preso pela polícia religiosa saudita e, apesar da tortura e dos maus tratos que sofri ali, a polícia não conseguiu provar minha ligação com o crime. A única incriminação que tinham contra mim era uma foto de 1984, aonde eu aparecia liderando o serviço religioso à frente de um grupo de cristãos filipinos. Uma semana depois, recebi mais tortura, mais tormento. Agora a acusação era de exercer a função de pastor durante 15 anos. Após uma semana de tortura, meu corpo ficou inchado e coberto de hematomas. E fui obrigado a assinar uma confissão em que resultou
em minha condenação, mas eu não podia parar de falar do amor de Deus. E fazia isso estando na prisão. Um ano depois, fui levado 2 vezes ao tribunal. Eles queriam saber se eu já tinha abandonado minha fé em Jesus. Mas eu disse que jamais abandonaria o meu Cristo. E como consequência, como castigo, recebi 70 chicotadas. Fui liberto 2 anos depois, porque a empresa em que trabalhava providenciou a minha passagem de volta para as Filipinas. Na verdade, eu sei que a Igreja do Senhor orava por mim, mas a situação, a história de muitos cristãos na Arábia, em outros países do mundo, não tem o mesmo final que eu tive. Orem pelos cristãos na Arábia Saudita. Muitos cristãos enfrentam discriminação, prisões e até a morte em países fechados. Anualmente, 175 mil pessoas perdem as suas vidas só por professarem a sua fé. Representa a Etiópia. Eu nasci numa família que praticava feitiçaria e que me dedicou a um espírito maligno. Anos mais tarde, na mesma hora que minha mãe faleceu, caí no chão. O lado esquerdo do meu corpo ficou completamente paralisado. Enquanto eu dormia, um espírito me disse para cometer suicídio. Mas outra noite, tive uma visão de fogo invadindo minha casa. E de repente esse fogo transformou-se na imagem de um homem de bela aparência. Era o filho do homem. Ele me disse para não dar ouvidos ao espírito maligno. E disse também: a partir de agora você será minha testemunha. Se ouvir os movimentos do seu lado esquerdo, estarão restaurados neste momento. E naquele mesmo instante eu fui curado. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador e chorei muito. Mas no momento que meus familiares souberam da minha decisão, saíram de casa, dizendo que eu os havia traído. Sabe também que nunca mais queriam me ver. Mas Jesus não me desamparou e me deu um amigo cristão que me ajudou a oferecer comida e abrigo. Há poucos dias, voltei à vila de Cresci e preguei o evangelho a 5 homens. Eles querem Bíblias, mas não temos Bíblias com tanta facilidade. Peça à igreja, orem pelos cristãos na Etiópia. Eu odeio esses discípulos de Jesus. Como sou muito influente, recebi uma autorização do sumo sacerdote para persegui-los. Tenho que fazer isso. Sei que é a vontade de Deus. Esses discípulos são elementos perigosos, tanto para o judaísmo como para o Estado, que não têm de resistir às prisões ou serão mortos. Deus é sempre vencedor nas batalhas e não será diferente agora. Sou Pascoala e moro no estado de Chiapas, no México. Eu me converti a Cristo depois de ouvir o testemunho de um curandeiro que entregou sua vida a Jesus. Minha vida mudou completamente. Eu tive paz no coração. Até parei de procurar o curandeiro porque descobri que Jesus pode curar doenças. Eu não cansava de falar de Jesus. Até que minha tia, uma das feiticeiras da tribo, me avisou para ter cuidado. Algumas pessoas planejavam queimar minha casa e me matar. Certa noite, eu estava em casa com 3 sobrinhos e 3 sobrinhas. Nós havíamos cantado hino e orado antes de dormir. Por volta da meia-noite,
as Maldivas.